Olá, turma, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre a administração indireta. Então, a administração indireta, turma, tá? Ela é composta por entidades que possuem, tá? Por entidades que possuem personalidade jurídica própria e são responsáveis pela execução de atividades administrativas que necessitam ser desenvolvidas de forma descentralizada. Então, a administração indireta, ela é composta por entidades, turma, tá? Que possuem personalidade jurídica própria e que são responsáveis pela execução de atividades administrativas que necessitam ser desenvolvidas de forma descentralizada. Tá? A administração indireta possui algumas características. Quais sejam, turma? Primeira, personalidade jurídica própria. Isto é, turma, elas podem ser sujeitos de direitos e obrigações, tá? E, consequentemente, são responsáveis pelos seus atos. Então, primeira característica, tá, da administração indireta, tá? Elas possuem personalidade jurídica própria. Isto é, elas podem ser sujeitos de direitos e obrigações e, consequentemente, serão responsáveis pelos seus atos. Segunda característica, turma, tá? Para a criação dessas pessoas jurídicas, tá? Exige-se uma previsão legal, tá? Então, elas só poderão ser criadas por lei. É necessário que tenhamos a previsão legal para a sua criação. Terceira característica, turma, a finalidade. A finalidade da administração indireta, tá? Ela não possui finalidade lucrativa, tá? Elas não possuem finalidade lucrativa. Inclusive, turma, tá? Quando exploradas atividades econômicas, tá? Então, elas não possuem um fim lucrativo, mesmo quando elas exerçam atividade econômica, tá? Turma, isso não significa, tá? Isso não significa que elas não possam obter lucro, tá? Podem sim obter lucros. Entretanto, elas não foram criadas com esse objetivo, tá? Então, elas não possuem fim, tá? Lucrativo, finalidade lucrativa, tá? Quando elas explorarem a atividade econômica. Isso não significa, turma, que elas não poderão ter lucro. Sim, poderão ter lucro, tá? Entretanto, elas não foram criadas para essa finalidade. Não foram criadas com o fito de obtenção de lucro, tá? Esse não foi o mote da sua criação. Belezinha? Ótimo. Outra característica, quarta característica, turma, da administração indireta, tá? Eles não sofrem relação de subordinação, tá? Então, elas não sofrem relação de subordinação. Entretanto, elas estarão sujeitas a um controle. Controle esse que pode ser interno ou externo, tá? Então, controle esse, então, elas não sofrem relação de subordinação, contudo elas sofrem, tá? Contudo elas sofrem, estão sujeitas a um controle, seja ele interno, seja ele externo, tá? Belezinha? Tranquilo, turma, tá? Ela pode ser feito pela própria, esse controle pode ser feito pela própria entidade, exemplo, uma supervisão ministerial, ou pode sofrer o controle externo pelo Poder Judiciário e pelo Poder Legislativo, mediante, tá, os tribunais de contas. Belezinha? Tranquilo? Beleza? E uma outra característica, turma, tá? Quando elas forem criadas, tá? Quando
da criação dessas pessoas jurídicas, tá? A lei de instituição também deverá definir a sua finalidade específica, tá? Estando vinculada a esse fim, tá? Então, quando da sua criação, a lei que a instituir também deverá definir, estabelecer a sua finalidade específica, estando esta vinculada a tal finalidade. Belezinha? Tranquilo? Turma, quais são as espécies, tá, de administração indireta, tá? Nós temos, turma, as autarquias, temos as fundações públicas, temos as empresas estatais. Aqui iremos incluir, tá, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Temos, tá, as agências reguladoras, temos as agências executivas e temos os consórcios públicos, tá? Iremos continuar na próxima aula, tá? Iremos dissecar cada uma dessas espécies, tá? Falaremos da autarquia, falaremos das fundações públicas, falaremos das empresas públicas, tá? Das empresas estatais. Aí engloba-se, tá, as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Falaremos das agências reguladoras, falaremos das agências executivas e dos consórcios públicos. Belezinha, turma? Maravilha. Até o nosso próximo encontro. Um abraço. Tchau.